Os comportamentos disruptivos são caracterizados pelos comportamentos bem clássicos das crianças, do bater, do gritar. O momento que a criança extravasa aquela emoção, coloca para fora, e que os pais normalmente só faltam arrancar os cabelos. O que normalmente chega para mim são crianças que elas já têm um diagnóstico de TOD, de TDAH, crianças que elas têm, às vezes, uma dificuldade nas habilidades emocionais por si só, não tem nenhum transtorno, não tem nenhum diagnóstico, mas tem uma dificuldade nas habilidades emocionais e acaba intensificando esses descontroles. Então, assim, é um tema que a gente consegue várias ramificações aí para a gente abordar. Mas eu vou falar de uma forma mais ampla para a gente entender melhor, primeiro, por que acontece isso, o como que a gente pode lidar de uma forma mais assertiva. E eu acredito que toda informação que a gente tem, conhecimento, faz com que a gente também consiga conduzir de uma forma mais positiva. A partir do momento que aquele contexto é desconhecido para a gente, consequentemente, isso também confunde a nossa mente, né? A gente não sabe como conduzir. Mas a partir do momento que o desconhecido se torna conhecido, os pais começam a compreender alguns comportamentos. Eu recebo diariamente, e sempre quando eu abro a caixinha de pergunta, tem muitas, muitas, muitas perguntas a respeito do bater, do gritar, das birras, né? Das conhecidas birras. Então, tem muita, muita pergunta. E todas as vezes que eu abro caixinha, assim, é uma pancada de perguntas sobre esse tema. E aí eu percebo que realmente existe um desconhecimento das pessoas a respeito de desenvolvimento infantil, sobre a formação do cérebro da criança, sobre a questão de autocontrole da própria criança, sobre as limitações cognitivas e emocionais da criança. E isso me chama a atenção, de uma certa forma, porque as pessoas, elas têm um preparo, os pais, normalmente, eles têm um preparo para outros tipos de conteúdo, se preparam, né? Por exemplo, quando o bebê é pequeno, se preparam para amamentar, se preparam para ter um parto, né, adequado, se preparam para ter uma alimentação ok, boa, que o seu filho se desenvolva desde a gestação até o nascimento da criança. Se preparam em tantos aspectos, mas esquecem de se preparar para algo que é indispensável, que vocês vão ter que lidar durante a vida inteira, que é entender as fases de desenvolvimento da criança. Então, é muito curioso essa falta de conhecimento. Eu tenho certeza que aí alguém vai falar e vai dar várias dicas sobre amamentação, quem já amamentou, né? Sobre cuidado, sobre higiene do bebê, várias dicas de forma geral, mas a maioria das pessoas, elas não sabem nem que fase de desenvolvimento essa criança se encontra, o próprio filho se encontra. Isso é curioso. Como que a gente vai conduzir uma criança se a gente não entende as demandas dessa criança? Então é isso que me chama um pouco a atenção e que faz com que muitas pessoas ajam e conduzam a educação apenas porque ouviu falar, a vizinha me disse, a minha mãe na época dela fazia assim, então vou fazer assado. Sabe o que me remete um pouco àquela coisa do soluço com algodão no meio da testa? É isso que me remete. As pessoas vão fazendo de forma aleatória, sem saber nem o que estão fazendo. Não, me disseram que colocar um algodão molhado no meio da testa vai passar o soluço. Não tem comprovação científica nenhuma, não tem nenhum embasamento, mas as pessoas fazem baseado no que ouviram dizer. Então, eu acho um pouco engraçado e curioso que até hoje, quando se fala de educação, ainda existe muito essa coisa de tudo muito perdido, sabe? Não tem direcionamento. Vai na doida mesmo, e segura na mão de Deus e vai, e não é bem assim. Por isso que acontece tantos comportamentos disruptivos, que são esses comportamentos do bater, do gritar, e os pais ficam se descabelando, ficam loucos, pirando. E aí entra minha profissão, né, minha atividade, que é fazer orientação para pais e direcionar e ensinar, fazer um trabalho mais de psicoeducação, muitas vezes, do que, às vezes, até estratégia, porque estratégias tem várias, mas muitas vezes o que falta naquele pai, naquela mãe, é entender o que está se passando naquela criança, sabe?
A gente, às vezes, só precisa de um conhecimento e entender o que está acontecendo com a criança. Da mesma forma como a gente aprende assim, quando o bebê está com cólica, como é o choro, geralmente, do bebê está com cólica, como é que a criança, a gente percebe que a criança está com fome, como é que a gente percebe que a criança está saciada. Então, normalmente, as pessoas já sabem disso, porque muitas vezes se preparam até antes do bebê nascer. E tudo bem, a gente tem que se preparar mesmo. Mas também a gente precisa se preparar em outros aspectos, como, por exemplo, os aspectos de fase de desenvolvimento. O porquê que uma criança com 2 anos, ela começa, normalmente, a se posicionar, a dizer mais não, né? A negar algumas coisas, a ter mais comportamentos disruptivos, de birra, de se jogar no chão. Por quê? Tem um porquê. E muitas vezes as pessoas não sabem porque só acham que é falta de quê? De limite, é falta de peia, é falta de palmada, é falta de tudo no mundo, menos porque esta criança ela se encontra nesta fase X de desenvolvimento. Por isso que ela reage dessa forma. Percebam que é apenas você entender o que acontece. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a criança, ela não nasce pronta. Quando um bebezinho nasce, ele nasce extremamente ligado aos seus instintos de sobrevivência. Ou seja, se a criança ela chora para mamar, ela chora porque ela está sentindo alguma dor, algum desconforto, ou porque está muito frio, porque está muito calor. Ela, através do choro, ela comunica algo, né? Porque ela também não sabe falar ainda, ela nem aprendeu a falar.